Acontece, Felipe. Bom, beleza, vou começar então. Bom dia, todo mundo. Peguem seus cafés aí, se tiver café por perto. Vai ser fritação hoje de novo. Então, vou começar lembrando o que a gente fez ontem, né? Então, enfim, a gente quer fazer um problema com o grupo de homologia. Ontem a gente conseguiu fazer essas duas partes aqui, para calcular a característica de order e descrever para o computador que é um complexo simplicial. Hoje a gente vai ensinar álgebra linear para o computador, parcialmente. Vamos calcular o grupo de homologia, de fato. Beleza. Então, lembrando aqui, simples, essa função aqui, ela me gera o conjunto das partes de um conjunto, que em nossos termos aqui, né, é o conjunto de sublistas de uma lista. Sim, não sei que em Python tem conjuntos, mas a gente não está usando conjuntos em Python. Aí eu defini uma classe, estou chamando de classe complexo simplicial, então é como se eu estivesse acrescentando um novo tipo na nossa linguagem, né, igual tem os tipos inteiros, string, por aí vai. Aí eu preciso falar como que eu crio esses objetos, né, então esse init é de inicialização. Aí eu estou pedindo do usuário o nome do espaço, só por picuinha, para eu printar bonitinho o negócio. O complexo, que é o conjunto S do meu complexo simplicial. Aqui um comentário que eu deveria fazer. Eu esqueci de fazer ontem. Complexo aqui, o significado dessa palavra é igual quando você usa em tipo complexo habitacional, complexo de casas, complexo de prédios. Ou seja, é um conjunto, sei lá, de prédios que normalmente são construídos de modo igual, assim. Ou conjunto de casas que são construídas de um modo igual. Então aqui o complexo significa isso, né? Um conjunto de simplexos. E simplexos são como se fossem os tijolos dos nossos espaços. A gente está construindo os espaços que a gente quer usando os simplexos. Então complexo aqui tem esse significado. Aí beleza, faz uma verificação aqui, se é uma string, o nome, verifica o axioma, se os axiomas de complexo simplicial são satisfeitos e inicializa. Aqui põe o nome, põe o complexo e põe a dimensão. Esse wrapper é só para printar bonitinho, igual eu printei ontem. Beleza. E aqui é a função que verifica se de fato o axioma está sendo satisfeito, né? Então, essas duas verificações aqui são computacionais, se não é um conjunto vazio e se o usuário não está digitando um string, coisa do tipo para mim. Aqui é uma verificação matemática, eu estou verificando se o meu simplexo está ordenado. Sim, faz diferença, porque, deixa eu abrir aqui, porque lembrando, tipo, quando a gente vai fazer a álgebra do negócio, para a álgebra funcionar, suponho que eu tenho dois triângulos, assim, um grudado no outro. Então, são uns simplexos. Então, tipo, faz diferença se, por exemplo, eu quero orientar esse cara assim, então, e esse vértice aqui, ele vai estar subindo. Aí, quando eu quero orientar esse cara assim, por exemplo, nesse outro caso, esse vértice vai estar descendo. E aí, como tem na álgebra lá do operador borda, essas coisas vão ficar um com sinal de menos, outro com sinal de mais, esse cancelamento dessas coisas aqui interessa para mim. Então, de fato, tem que estar ordenado essas coisas. É uma verificação matemática. Aqui o Leco ficou bravo comigo, que eu não posso usar delete, mas eu vou deixar. E aí, a próxima coisa é verificar se, né, é o terceiro axioma. Se dá um simplexo, se todas as faces dele estão no meu complexo. Beleza. Aí tem essa função auxiliar, vai ser muito importante hoje. Foi importante ontem já, mas hoje vai ser mais importante, que é os n-simplexos do meu... Dado um complexo, ela me dá os n-simplexos que eu pedi, né? Então, se eu passar zero aqui, vai me dar os zero simplexos, ou seja, os vértices do meu simplexo, do meu complexo, desculpa. Se eu pedir os simplexos, vai me retornar tipo as retas as arestas, né, do meu complexo, beleza. E por fim a característica de Euler, que é aquela soma alternada que generaliza a fórmula VAF, né? O número de vértices, menos número de arestas, mais faces e as coisas em dimensão maior. Aí beleza. Aí no final, como eu estava sem tempo, eu meio que só copiei e colei aqui uma lista de complexos simpliciais que eu tinha feito previamente. Então é assim que a gente declara em Python, assim que a gente cria o nosso complexo simplicial, o nosso objeto complexo simplicial. Aqui é a string que eu estou passando, e aqui eu tenho que passar o meu complexo. Aí eu estou separando, aqui não precisaria ter, né? Eu teria, sei lá, uma outra variável aqui, só que daí aqui eu ia ter que passar o nome da variável que eu declarei ali em cima. Mas eu vou chamar isso aqui de ponto mesmo, só para ficar bonitinho. Então, o que vocês teriam que digitar para mim, quando vocês fossem, né, no programa, assim, quando vocês quiserem usar o programa, o que vocês vão ter que digitar para mim é o complexo. O complexo, o que eu quero dizer com complexo é isso daqui. É esses caras aqui. Então faz sentido, né? Por exemplo, um ponto. Ok, aqui tem um ponto, tem um zero simplexo. O zero simplexo é isso daqui. Então, 2 pontos. Eu vou passar 2 zero simplexos. Então, como se você trocar aqui colchetes por chaves, é como se fosse 2 conjuntos unitários. Eu estou passando. Segmento de reta, eu crio 2 pontos e eu junto eles, né? Faço essa junção aqui do 0 com 1. O círculo, pra gente, o círculo é um triângulo, né? Então, eu crio três vértices
e aí eu junto as arestas, né? Esses caras estão juntando as arestas. Então esses são os blocos de construção aqui do nosso espaço. Mas beleza, aí você vai para o final aqui, você começa umas coisas emocionantes, né? Um espaço projetivo, Möbius, garrafa de Klein, coisa desse tipo, mas ó, as coisas ficam monstruosas, assim. E aqui eu preciso fazer um comentário que é o seguinte. Pô, a gente imagina essas coisas, garrafa de Klein, faixa de Möbius, espaço projetivo, como a gente abre lá a página da Wikipedia, a gente vê esse negócio pensando que é um subconjunto de R3, né? Ou alguma coisa assim. Então, o que significa essas listas de listas aqui que a gente está traduzindo para Python? Então, isso daqui é o que a gente chama de triangulação do nosso espaço. Então, triangular o espaço é você descrever ele como um complexo simplicial, ou seja, é você passar de uma coisa contínua para uma coisa discreta que vai caber no seu computador. E aí, por exemplo, aqui você pode pensar, né? Pô, mini curso de topologia algébrica. Topologia algébrica é uma matéria que normalmente a gente vê na pós, né? E doutorado, às vezes, e tudo mais. Então, tipo, o que tem a ver com aquela topologia algébrica lá? Não pode ser tão fácil assim. E, de fato, assim, no curso de topologia algébrica, o que você vai fazer, deveria fazer, é demonstrar que você vai pegar aquele subconjunto seu do R3, vai triangular ele, e essas informações não vão ser perdidas. Vai demonstrar para você que o que você está fazendo aqui faz sentido daquele ponto de vista mais geométrico, mais topológico, que a gente está acostumado como subconjunto do RN e tudo mais. Então, tipo, aqui a gente fez essa coisa meio combinatória, meio sintática, assim, e no curso de topologia algébrica você demonstraria de fato que o que a gente está fazendo aqui faz sentido. Então a gente está fazendo topologia algébrica de verdade, assim, a gente não está mentindo, assim, para vocês. Só tem o fato que aí, se você quer verificar formalmente, aí você vai ter que fazer um curso de topologia algébrica para verificar que de fato o que a gente está fazendo aqui não é uma enganação, né? Topologia algébrica não é um negócio simples, é difícil, é uma matéria da pós, afinal de contas. Então, beleza, isso é uma coisa que eu queria comentar ontem que não deu tanto tempo no final da aula. Então, vamos voltar hoje aqui para o nosso programa, né? Então, a gente quer calcular o quê? Grupo de homologia de um complexo simplicial. O que isso significa, né? Essa palavra calcular aqui, ela tá meio genérica demais, né? Então, quando você encontra um matemático assim no bar ou na cantina tomando um café, ele fala, pô, ontem calculei o segundo grupo de homologia do brinco havaiano. O que ele quer dizer com isso? Qual que foi o significado dessa frase dele? Normalmente o que ele fez foi demonstrar, usando teoremas, Maier-Vitores, enfim, dentre outros teoremas, ele demonstrou provavelmente, sei lá, que o H2 é isomorfo a um espaço vetorial V, que normalmente, como a gente está trabalhando com espaços vetoriais com coeficientes racionais, vai ser, por exemplo, QN, Q2, QN, sei lá, que é o produto cartesiano de Q várias vezes, né? Q é os racionais, tá? Então, que produto cartesiano com Q, enfim, assim, ou quociente disso por algum subespaço, ou enfim, alguma coisa assim. Foi isso que ele calculou, provavelmente. Mostrou que é isomorfo um cara desses daqui. Mas, se você parar para pensar bem, como que a gente pode obter... Porque, assim, moralmente falando, todo espaço vetorial, ele é simplesmente Qn, a menos de isomorfismo. Ou, normalmente, quando a gente faz álgebra linear, normalmente a gente trabalha com R ou complexo, né? Reais ou complexos. Então, moralmente falando, normalmente a gente aprende que espaços vetoriais são tipo Rn, assim. Mas como a gente está trabalhando com racionais, na moralmente falando, é Qn. Todos os espaços vetoriais são isomorfos a esses, né? Dimensão finita, é claro. Então, como que a gente recupera essa informação? A gente precisa olhar só para quem? Para a dimensão do nosso espaço, né? Porque se todo espaço nosso é isomorfo a um QN da vida, então esse N, ele me dá essa informação aqui. Eu não preciso de mais ninguém para saber quem que é o espaço. E quem que é o N? O N é exatamente o número de Bethe, né? Porque o número de Bethe, por definição, é a dimensão do HN. Então, se eu souber o número de Bethe, eu meio que calculei o grupo de homologia. Então, é isso que a gente vai fazer hoje. Calcular números de Bethe. E números de Bethe, assim, são também muito importantes, assim, né? Então, não sei se vocês estão vendo a minha cara, assim, mas atrás de mim tem um rapaz chamado Grothendieck. Alexander Grothendieck. Grothendieck, aqui começa a catequização. Alexander Grothendieck foi um matemático absurdo, assim, do século XX. Ele revolucionou a matemática, assim, de jeitos inimagináveis. Talvez o maior matemático da história que já existiu, mas é polêmica a afirmação, eu sei. E por que o Grothendieck é famoso, né? Então, uma das principais coisas pelas quais ele é famoso uma das principais coisas pelas quais ele é famoso é
porque ele demonstrou algumas conjecturas chamadas de conjecturas de Weyl. As conjecturas de Weyl é um problema de teoria dos números que envolve a função zeta de Riemann, lá como vocês conhecem, a hipótese de Riemann, só que para corpos finitos e não para os complexos. E o pessoal sabia já, antes do Grothendieck, né, isso não foi a parte dele, mas o pessoal conseguiu eu não sei se é a conjectura mais difícil, porque são umas 4, 5 conjecturas, né, algumas são mais difíceis do que as outras. Mas uma das conjecturas, o pessoal conseguiu traduzir aquele problema de teoria dos números, envolvendo função zeta e tudo mais. Abstratamente, eles imaginavam que teria uma teoria de cohomologia, e não de homologia. A cohomologia é a irmã da homologia. E eles tinham essa intuição de que deveria existir uma teoria de cohomologia, cujos números de Bethe iam dar as informações que eles precisavam lá para resolver a conjectura de Weyl. Então, tipo, e o Grothendieck passou 16, 20 anos, sei lá, da vida dele, trabalhando nisso, trabalhando no quê, né? Trabalhando em como construir essa teoria de cohomologia, cujos números de Bethe iam solucionar aquele problema, iam solucionar as conjecturas de Weyl. Então, números de Bethe são as coisas... A gente tá fazendo matemática séria aqui, galera. A gente não tá fazendo brincadeira, não. Números de Bethe são coisas absurdamente importantes, assim, na matemática. Assim, o Grothendieck é renomado porque ele conseguiu construir uma teoria de cohomologia chamada cohomologia etal. Vou colocar no chat aí, mano. Cohomologia etal. Ele conseguiu construir essa cohomologia que ia resolver o problema dele usando números de Bethe. Então, a gente está fazendo coisas interessantes aqui, galera. Então vamos lá, como que a gente vai calcular isso daqui, né? Então vamos calcular que é uma função chamada homologia. Vamos lá. O que essa função vai retornar para mim? Os números de Bethe, como eu comentei, né? Que é o que a gente está fazendo aqui. Então, a minha ideia é, eu tenho vários grupos de homologia no meu espaço, né? Até a dimensão dele. Tenho tanto os números de Bethe quanto a dimensão do meu complexo simplicial. Então eu quero retornar uma lista que vai me dar os números de Bethe. Então, minha ideia aqui, então, vamos lá, vou inicializar uma lista vazia, e eu sei que esse vai ser o retorno da minha função. Vai me retornar Bethes, beleza? Então, vou criar uma lista vazia e vou retornar os números de Bethe do meu espaço. Beleza, então, como eu comentei, a gente vai ter quantos números de Bethe? Vai ter tantos números de Bethe quanto tem de dimensão. Então, a gente vai precisar fazer um laço indo até a dimensão do nosso espaço, só que mais um. Porque, tipo, a dimensão de um zero simplexo é zero, só que, tipo, eu tenho um número de Bethe B0, eu tenho H0. Então eu preciso ter um a mais aqui. Mesma razão pela característica de Euler, né? O B0 existe, então eu tenho que fazer essa iteração pelo menos uma vez. E qual que é a minha ideia? Como que a gente vai fazer isso? A minha ideia é ter uma função, que eu vou chamar de Bethe, esse underline é frescura, só pular para não ficar bravo comigo. Eu vou ter uma função Bethe, que eu vou passar para ela esse n, e ela vai calcular para mim o enésimo número de Bethe. E aí eu vou guardar essa informação na minha lista. Então eu vou fazer um Bethes append. Talvez eu não tenha comentado muito ontem, talvez tenha esquecido de comentar. Esse append ele coloca no final da lista. A gente talvez tenha usado, a gente usou aqui. Aqui acho que não precisava, não lembro, mas acho que não, ali não precisava usar o append no final. Mas aqui a gente precisa, porque tipo, o primeiro número de Bethe a gente quer que apareça na primeira entrada, o segundo número de Bethe a gente quer que apareça na segunda entrada e assim por diante. Né? O zero S, o número de Bethe na zero S na entrada, e assim por diante. Então a gente de fato precisa dessa ordem aqui. Né? Faz sentido ter ela. E vamos lá, função então, se tiverem dúvida, manda no chat, pergunta. Tá? Hoje a gente está com um pouco mais de tempo. Então eu vou criar essa função aqui, ela vai receber o n, lembrando, esse self é só por causa do Python, não tem nada a ver com o que a gente está precisando aqui. E a gente vai calcular o número de Bethe. Vamos lembrar, o que é o número de Bethe, né? Eu acabei de falar, é o quê? O B, eu vou chamar de Bzinho N, tá? Bzinho N é o enésimo número de Bethe, e por definição, ele é a dimensão do meu grupo de homologia, meu enésimo grupo de homologia. Agora a gente vai lembrar quem que é o enésimo grupo de homologia, né? Lembrando que ele vai ser esse cara aqui, vai ser um quociente, o quociente dos ciclos pelos bordos, que é o Zn por Bn. Mas quem que é Zn e quem que é Bn? Vamos lembrar mais uma vez. Ele vai ser o núcleo do enésimo operador bordo pela imagem do n mais 1, do operador bordo n mais 1. Anotação assim. N mais 1. Então esse D aqui que eu estou denotando de D é aquele símbolo de derivada parcial, aquele D torto. Assim. Então, beleza. Então, esse é o cara que a gente... Então,
Então, tipo, o grupo de homologia é esse quociente e o número de bet é a dimensão desse cara. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa calcular... faltou... Não, tá certo. Então, a gente quer calcular a dimensão desse quociente, né? Ou seja, a dimensão do HN. Beleza, a gente quer calcular isso. Como que a gente vai calcular isso? Aqui eu vou precisar de um resultado de álgebra linear, que é o quociente, né? Então, se eu estou quocientando o espaço V por W, a dimensão desse cara, do quociente de V por W, é a dimensão de V menos a dimensão de W, né? Então, o que eu preciso de fato calcular é a dimensão do núcleo do DN, o resultado final, né? O resultado final vai ser a dimensão do núcleo de DN pela dimensão da imagem do DN mais 1, beleza? E como essas coisas são chamadas de ciclos de bordo, eu vou, então, no final, eu sei que eu vou ter que retornar um número, e esse número eu vou chamar de dimensão DIN de ciclos menos DIN de bordos. Beleza? Então, o resultado final vai ser um número, vai ser esse número aqui, a dimensão dos ciclos menos a dimensão dos bordos. Ok. Só que para a gente calcular a dimensão dessas coisas, né, a gente está calculando o kernel de um operador, a dimensão do kernel de um operador e a dimensão da imagem de um outro operador. A gente precisa desses operadores, a gente precisa dizer para o nosso programa quem que são esses operadores. Então, essa é a nossa tarefa agora. A minha ideia é o seguinte, eu vou criar uma função que vai me retornar a matriz do enésimo operador bordo. Então, eu vou declarar aqui duas variáveis, ADN e ADN mais 1, não sei o nome da variável aqui, mas é um nome explicativo, pelo menos. Eu vou criar uma função chamada dmatriz. E eu vou passar para ela esse n, né, porque eu estou falando, é uma função genérica, ela vai criar a matriz do enésimo operador bordo. E aí eu vou passar para ela esse parâmetro n aqui, que vai indicar qual operador bordo que ela está construindo. E aí eu vou chamar essa função também para o n mais 1. Beleza? Então a gente vai precisar dessas duas matrizes aqui. Então vamos construir elas aqui, criar essa função. Então eu tenho uma função chamada dmatriz, beleza. Vai receber o self e vai receber o n. Beleza. Então, em Python, a gente vai declarar uma matriz desse jeito aqui. Então, tem, né, aqui você pode pensar que é um vetor, aqui você pensa que é uma matriz em branco. E eu sei que no final eu vou ter que retornar ela. Beleza? Então, beleza. Agora vamos relembrar aqui álgebra linear básica. Deixa eu achar. Beleza, álgebra linear básica. Como que a gente constrói a matriz de uma transformação linear? Então, vamos relembrar. Então, se a gente tem dois espaços vetoriais V e W, uma transformação linear aqui, tesão, para a gente representar matricialmente essa transformação linear, a gente tem que escolher bases para o espaço vetorial, tanto para o domínio tanto quanto contra domínio. E aí, nesse processo, você tem que tomar um certo cuidado, porque escolher bases, pandas podem morrer, né, quando você escolhe base. Galera. A gente não quer matar panda, né? Panda está em extinção, galera. Então, depois que a gente escolheu a base... Caiu aqui o microfone. Depois que a gente escolheu base, uma base para o domínio e uma base, não, ele estaria orgulhoso, né, vendo essa aula. Uma base para o domínio. Tem N caras aqui, uma base para o contradomínio. Para eu construir a matriz, eu vou precisar vir com a minha transformação linear, tesão, e eu vou ter que aplicar ela no primeiro vetor da base, depois no segundo vetor da base, e assim por diante. Então, eu vou pegar um vetor aqui no meu domínio, né, o V1 aqui, que está no V, vou aplicar a transformação linear, vou para W. O final da aula eu explico. Ou alguém explica no chat, sei lá. Então, eu vou vir com a minha transformação linear, vou aplicar no meu V1, e esse vou ganhar um vetor em W, certo? Só que aí eu tenho uma base para W, que está fixada aqui, então o que eu vou fazer é escrever esse vetor como uma combinação linear dos caras da base. Por definição, a base é isso, gera o meu espaço. Então eu venho com o V1 aqui e substituo aqui, né? O VJ é um cara arbitrário, então eu substituo aqui o J por 1 e ganho esses coeficientes aqui, né? E esses coeficientes vão formar uma matriz minha, né? Então a matriz final da minha transformação linear é esses caras aqui. Esses coeficientes, eles vão como um vetor coluna da minha matriz, né? Então, eu apliquei a transformação linear no primeiro cara da base do domínio, ganhei um elemento do meu espaço vetorial W. Escrevi ele como combinação linear da base, aí ganhei esses coeficientes, e esses coeficientes aqui viraram meus vetores colunas aqui da minha matriz, beleza? É isso. Estamos sujando as mãos. É isso. Então, beleza. Então, é assim que eu monto a matriz. Então, vamos trazer para a nossa linguagem aqui. Então, esse complexo que eu desenhei aqui, esses dois triângulos grudados um com o outro, aqui, beleza? E
Então, lembrando assim, o que a gente quer fazer, a gente tem o operador bordo, eu vou lembrar agora quem é ele daqui a pouco, o operador bordo, enfim, aquela D matriz que eu estou calculando lá no meu programa. Esse operador bordo, ele está atuando em quem? Ele está atuando no que o Edmundo definiu lá, que são o espaço das cadeias, no caso das 2 cadeias e da 1 cadeia, né? Então, o domínio é esse C2, que é o espaço das 2 cadeias, e o contradomínio é o espaço das 1 cadeias. E o que são 2 cadeias e 1 cadeias? Relembrando. Por definição, as 2 cadeias são as combinações lineares dos 2 simplexos do meu complexo simplicial. E por definição, as 1 cadeias são as combinações lineares dos meus 1 simplexos, no meu complexo simplicial, beleza? Então, por definição, o meu C2 é o span disso e o meu C1 é o span disso, beleza? Então, nosso operador, ele sai aqui do C2 e vai para o C1. Isso é importante, né? Ele está indo o dn vai sair do cn e vai para o n-1. A gente vai precisar disso daqui a pouco. Mas como que eles são, né? Lembrando, quem que é o operador bordo? Então, o operador bordo, ele é aquele cara que fazia aquela soma alternada, eliminando um vértice do meu simplexo, né? Então, aqui tem um somatório escondido, aquele somatório indo de 0 até n, assim, menos 1 elevado a i, vezes o simplexo que eu ganho retirando aquele ésimo vértice. Mas na prática, o que é? Então, eu vou pegar esse cara, esse meu simplexo, vou tirar o primeiro elemento, vou tirar o 0. E vou pegar o sinal de mais. Aí eu vou pegar esse simplexo, vou tirar o primeiro elemento, o 1 aqui, o segundo elemento, né? Enfim, o 1, e vou colocar um sinal de menos, e vou pegar o terceiro elemento, que é o 2, vou tirar ele e vou ganhar um sinal de mais. E vou fazer a mesma coisa para esse cara aqui. Então, esse é o operador bordo. Então, essa é a matriz que a gente vai ter que criar lá na nossa função de matriz, beleza? E qual que é essa matriz final aqui? Como que é a cara desse D2 aqui em particular? A cara desse D2 particular é essa matriz aqui. E como que a gente ganha essa matriz? A gente tem que pegar esse cara aqui, né? Então a gente pegou um cara no domínio, e aí esse cara do domínio aqui, esse primeiro vetor, vai ser responsável pela minha primeira coluna. E esse vetor, esse segundo vetor aqui, ele vai ser responsável pela segunda coluna. Então a ordem importa. A ordem faz diferença aqui no que a gente está fazendo. E isso vai ajudar bastante a gente no futuro, lembre-se disso. Então a gente aplicou, beleza, aí a gente obteve esse vetor. Então aqui a gente tem aqueles coeficientes lá, os A e J lá da página anterior. Aqui eles são 1 e menos 1, sempre assim. Então por isso que na matriz apareceu 1 e menos 1. E agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que procurar em que posição da base do meu contradomínio esse cara aparece. Então ele aparece na terceira posição. Então ele aparece com um sinal de 1. Então ele vem aqui na minha terceira linha. Então, os caras do domínio me dão as colunas e os caras do contradomínio me dão as linhas. Eles indicam as linhas, a posição deles na base, né? Então, beleza. Eu vim aqui, tenho um na frente do 1, 2, vim aqui e coloquei 1 na minha matriz. Aí vim aqui no menos 0, 2, tenho menos 1 na frente e encontrei. Quem que é o 0, 2? O 0, 2. É esse cara aqui. Venho aqui e ponho menos 1 na frente, porque é o segundo cara aqui, né? Então, é o segundo cara tá vindo na segunda linha do primeiro vetor que tá vindo na primeira coluna. Então, beleza. E aí faço isso para o 0, 1, esse primeiro cara põe 1. Então é assim que eu construo. É por definição, 3D. Por definição, eles formam a base. A construção é formal. Beleza. Então, é assim que a gente monta. Então, qual que é a ideia? Vamos lá voltar para o nosso código. Deixa eu achar. Beleza. Essa matriz aqui, eu já vou inicializar ela. Beleza? Porque essa matriz aqui, então, para quem é da computação, quem gosta de computação, essa matriz em geral vai ser uma matriz esparsa. Vai ter matriz esparsa é quando tem muitos zeros e poucas entradas. Aqui nesse caso não é, mas coincidentemente, assim, mas em geral ela vai ser. Então, para quem quer saber coisas computacionais, a gente vai fazer o nosso programa um programa bem burro nesse aspecto. Assim, dá para você armazenar essa matriz de jeito muito mais esperto, gastando pouca memória. Então, beleza, vou inicializar essa matriz com 0. Qual que vai ser a dimensão dessa matriz? O número de linhas vai ser dado pela dimensão do meu contradomínio, e o número de colunas vai ser dado pela dimensão do meu domínio. Isso, beleza. Então eu vou no meu programa. Eu vou inicializar depois, tá? Primeiro a gente vai descobrir quem que é o domínio e quem que é o contradomínio. Faz mais sentido. Então, lembra que o C2 é o meu domínio. Quem que são os C2? São todos os meus 2 simplexos, beleza? Só que a gente já tem uma função que retorna os 2 simplexos para mim, né? Enfim, o C2 é o espaço gerado pelos 2 simplexos. Só que a gente precisa da base só. A gente não precisa de um 2 simplexos qualquer, de uma 2 cadeia qualquer. A gente só precisa da base. E a gente já tem uma função que me retorna todos os C2 complexos. Todos os C2... Não, calma. Todos os 2 simplexos. Desculpa, me perdi.
Essa função é exatamente aquela função que eu mostrei previamente, que é os n-simplexos. Então, esse cara aqui me dá a base do meu domínio, beleza? E aí eu vou ter um outro cara aqui, que é o cn-1, né? Que é esse, eu preciso do... Então, eu estou construindo, por exemplo, o D2. Ele sai do C2 para o C1, ou seja, ele vai precisar do -1. O contradomínio vai ser -1. Então, eu vou chamar essa função, que pega os n-simplexos, passando -1 para ela. Beleza? Então, aqui a gente tem a dimensão do domínio, né? Se a gente pegar o comprimento desse cara, a gente tem a dimensão do domínio. E se a gente pegar o comprimento desse cara, né? Ele está me retornando todos os elementos da base, a gente tem a dimensão do contradomínio. Então, beleza. Então, eu vou escrever o código aqui, e aí eu explico o que está acontecendo. Ups. Então, beleza. O que está acontecendo aqui? Esse primeiro cara aqui, esse primeiro rapaz aqui, ele está construindo para mim como se fosse as linhas da minha matriz, né? Então, eu estou inicializando essas duas linhas aqui. E aí, quantas colunas eu quero? Eu quero tantas colunas quanto a dimensão do meu domínio, que é o comprimento do CN aqui, beleza? Aí aqui, esse underline, eu poderia fazer um negócio assim, só que como eu não estou usando a variável para nada, o Python deixa eu ignorar a variável com underline, assim, beleza? Então aqui eu estou gerando as minhas linhas, ou seja, eu estou gerando esses caras aqui, né? Esse cara aqui, depois esse cara aqui, depois esse cara aqui. Mas aí eu tenho que falar quantos caras eu quero gerar, quantas linhas eu quero gerar. E aí essa parte de fora aqui, esse laço de fora, esse for de fora, diz exatamente quantas linhas eu quero gerar. E quantas linhas eu quero gerar? A dimensão do meu contradomínio, que é o CN-1, beleza? Então a gente tem a matriz D aqui. Ok, agora como que a gente vai construir ela, né? Eu tenho que ir iterando na minha base do meu domínio e aplicando a transformação linear. Então, beleza, vamos lá. Vamos pegar um cara no meu domínio, vou chamar de DOM aqui, que é o CN. Esse é o cara no meu domínio. Então, esse é o cara sobre o qual eu tenho que iterar. E agora, o que é minha transformação linear? Agora a gente tem que dizer qual que é a minha transformação linear. Ela é esses 1 e -1 aqui. Só que ela é um somatório escondido. E sempre que você vê um somatório, em geral em programação, isso vai ser um laço. Que eu vou chamar de K aqui. Então eu estou com um laço K. Então esse somatório, ele vai ter que percorrer esses elementos aqui, eliminando as entradas, né? Ele vai eliminar o 0, depois ele vai eliminar o 1, depois ele vai eliminar o 2. Então, quantos caras eu vou ter que percorrer aqui, né? O meu K é exatamente o número de vértices que tem no meu domínio. Faltam 2 pontos. Beleza. Agora, como que eu vou eliminando, né? Como que eu elimino 0, elimino 1, elimino 2? Eu elimino eles desse jeito aqui. Já explico o que está acontecendo aqui. Está acontecendo aqui. Então, lembrando essa anotação de ontem, né? Esse 2 pontos, eu estou falando para ele, eu quero que você pegue a lista até o késimo índice, excluindo o késimo índice. E aqui eu estou falando, eu quero que você pegue todos os caras a partir do índice K mais 1. Então, por exemplo, vamos supor que o K está valendo 1 aqui para mim. Então, quando eu chegar nesse 1, 2, 3, o K valendo 1 é como se fosse esse 2. Então, nesse primeiro cara aqui, nesse DOM até 2.1 aqui, eu estou falando para ele, eu quero que você vá até o índice 1, pegue todos os caras para baixo dele, mas exclua o 2. Então, eu não quero 2. E aí, esse cara aqui da direita, o K mais 1, eu estou falando assim, eu quero que você pegue todos os caras a partir do K mais 1, ou seja, como o K está valendo 1, é a partir do 2. Então, lembrando, né, em programação a gente começa a contar do 0, os índices. Então, ele vai pegar exatamente esse 3 para mim. Então, fazendo esse laço, iterando várias vezes, eu vou pegar, né, o primeiro cara, vou pegar, enfim, vou eliminar esse primeiro cara, depois eu vou eliminar esse, depois eu vou eliminar esse. É exatamente o que está acontecendo aqui. Ok, legal, né? Agora, o que eu preciso fazer? Esse cara aqui, me perdi. Aqui. Esse cara aqui, ele é um elemento da base minha do contradomínio. E esse cara aqui, eu tenho que encontrar em qual posição ele aparece aqui para eu declarar que ele vai ocupar a minha 10ª linha, certo? Então, o que eu preciso fazer é pegar em qual índice ele aparece no meu contradomínio. E aí em Python eu faço isso desse jeito aqui. Do meu contradomínio, eu pego o index do AUX, beleza? Então o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho aqui minha base do contradomínio,
E eu tenho esse cara aqui, o meu Alckmin, que, por exemplo, ele é, sei lá, na primeira iteração, ele é o 2, 3. E aí eu tenho que encontrar o 2, 3 nessa base do meu contradomínio. Só que eu só preciso do índice desse cara, não preciso, tipo, porque eu sei que esse 2, 3 ele vai ser responsável pela última linha minha. Então, eu sei que eu vou ter que precisar ir para, enfim, para essa linha aqui, fazer alguma operação na minha matriz. Beleza. E quem que vai ser a minha coluna? Minha coluna é o índice dado pelo cara no domínio, né? Então, o CN é meu domínio e é esse DOM. Então, eu preciso desse índice aqui. Beleza? E aí, o truque, parte mágica aqui do programa, é isso daqui. Beleza? Porque a minha matriz ela tem 1 e menos 1. 1 e menos 1. Então, eu encontrei em qual índice aparece aquele cara no meu contradomínio, eu encontrei em qual índice aparece aquele cara no meu domínio, e aqui eu estou simplesmente setando na minha matriz, na posição correta, esse menos 1 elevado a k, né? Porque, enfim, tem que fazer essa permutação, assim, 1 e menos 1, 1 e menos 1, 1 e menos 1. Beleza, esse é meu algoritmo. Agora vocês fechem os olhos, fingem que vocês não estão vendo o que eu estou fazendo aqui. Porque, assim, o nosso programa ele tem alguns leve, não é bug, né? Tá funcionando o nosso programa, mas para o código ficar bonitinho assim, eu tenho que fazer esse if aqui. Essencialmente esse if é porque a gente tem um certo problema para calcular o grupo de homologia de ordem mais alta, assim. Ele é um grupo de homologia, ele é um caso particular de se calcular, né? Então, se o meu espaço tem dimensão 2, o H2 ele é um pouquinho chatinho de calcular, mas... então, por isso que eu preciso fazer essa verificação aqui. Mas tipo, é uma tontice, assim. Não se preocupem com isso. Eu não tô escondendo, tipo, não tô enganando nada de vocês. É só porque é um problema meio de implementação de como a lógica está funcionando. Mas a lógica está tão bonitinha que não vale a pena. A vida é muito curta para isso. Então, beleza. Então a gente tem nossas matrizes aqui, como está sendo construída, beleza? Faz algum sentido, está retornando ela. Então, beleza, vamos voltar aqui para o nosso código. Então, a gente tem essas matrizes, né? O que a gente precisa fazer mesmo? Vamos lembrar aqui. A gente precisa calcular a dimensão do núcleo dessas matrizes e a dimensão da imagem, do kernel, né? A dimensão do núcleo, da matriz DN e a dimensão da imagem do DN mais 1, beleza? Então, agora a gente vai precisar voltar um pouco para a álgebra linear de novo aqui. Então, vamos lá. Agora a gente tem que escalonar matrizes, galera. Então vamos lá, o que isso significa? Então se a gente pegar uma matriz aqui, Mzão, aqui, beleza? A gente vai ver como uma transformação linear, saindo de V para W, beleza? E escalonar uma matriz significa pra gente escrever ela nesse formato aqui. A diagonal, a gente só vai precisar disso. A diagonal inferior dessa matriz tem que ser formada por zeros. Aí você pode perguntar, mas a matriz não é quadrada, que é a diagonal inferior. A diagonal inferior, tipo, se a matriz, por exemplo, aquela tem 4 linhas e 3 colunas, né? Então a gente vai pegar o menor desses caras, né? Nesse caso é 3. A gente pega essa matriz 3 por 3 e essa matriz é uma matriz quadrada. E aí a gente pede que esses 3 índices de baixo aqui, esses 3 zeros, seja 0, né? Então abaixo da diagonal principal aqui, que é o 3, 1 e 0, beleza? E todas as linhas também a gente tem que pedir que todas as linhas para baixo da matriz 3 por 3 sejam 0. Beleza. Agora se tivesse mais colunas do que linha, né? Então finge que não existe aquelas 2 colunas de baixo e só existem essas daqui. Aí teria uma matriz 3 por 2, então o menor cara é 2. Então a gente pegaria essa matriz, submatriz aqui 2 por 2, e a gente pediria que a diagonal de baixo fosse 0, né? Então seria esse único cara aqui é 0, e esses caras a gente pode ignorar. Esses caras não vão ser importantes pra gente. Então beleza. Então, uma coisa importante de ser notada aqui é que a matriz escalonada, ela representa a mesma transformação linear. Isso é muito importante. E eu vou justificar daqui 2 slides por que ela representa a mesma transformação linear. Mas antes, eu vou explicar também por que a gente quer escalonar as matrizes, né? Então vamos lá, vamos fazer uma conta de novo. Então, vamos pegar uma base para o domínio e para o contradomínio, né? Então, o meu domínio aqui tem dimensão 3, porque tem 3 colunas, e meu contradomínio tem dimensão 4, porque tem 4 colunas. Então, eu peguei uma base para o meu domínio e para o contradomínio, de novo, cuidado, pandas morrem. E peguei um vetor qualquer no meu domínio, e escrevi ele como combinação linear desses 3 vetores do meu domínio, beleza? E vamos aplicar minha transformação linear escalonada, para ver o que acontece. Apliquei aqui, fiz conta matricial, beleza. Mas o que essa matriz, esse vetor aqui, coluna, me representa, né? Esse cara aqui é um cara do meu contradomínio, porque eu apliquei minha transformação linear, então ele está lá no meu espaço W.
Se eu for verificar de fato o que ele significa, esses x1, x2, x3 são números, tá? São números arbitrários que eu chamei de x. Eles são os coeficientes desses W1, W2, W3, W4 quando eu escrevo na base do contradomínio. É isso o que essa notação em termos de vetor coluna representa para mim. Esses coeficientes aqui, beleza? E o que é importante para a gente, que a gente tem que notar? Que esses dois de cara são zero, esses dois de baixo são zeros. Então, o que isso significa para a gente? Isso significa que a imagem da minha transformação linear ela é gerada pelo W1 e pelo W2. Isso é a parte importante. Por quê? Então, bom, o que essa conta mostra para a gente? Essa conta aqui mostra para a gente que a imagem está contida no espaço gerado pelo W1 e W2. Né? Então, por exemplo, você pega um cara na imagem. Ah, beleza. Então, se o cara está na imagem, ele é um vetor dessa forma, certo? Aí fiz a conta, beleza, e mostrei que de fato ele é uma combinação linear apenas de W1 e W2, ou seja, a imagem está contida no espaço gerado. Agora, pega um cara, agora a outra volta é um pouco mais chata, né? Então pega um cara no espaço gerado pelo W1 e W2. Por que ele está na imagem? Aí, enfim, eu vou fazer um hand wave para vocês, que é a gente agora tem que fazer o escalonamento coluna, né? Existe um algoritmo que resolve esse sistema para mim. Então eu tenho que comentar. Aqui eu fiz um escalonamento por linha, ou seja, eu estou pedindo que os caras abaixo da diagonal principal sejam zeros. Mas eu posso fazer um escalonamento por colunas, que é tipo, aí eu vou pedir que os caras na diagonal superior sejam zeros. Enfim, no final é a mesma coisa, mas eu não vou provar isso. E não vai ser importante para a gente. A gente só precisa dessa informação aqui, que a imagem do W1 W2 é o espaço gerado por esses dois rapazes aqui, pelo W1. Não, calma. A imagem da minha transformação linear M é igual ao espaço gerado pelo W1 W2. E aí, só para desencargo de consciência, caso vocês queiram saber, né, de quem que eles são a imagem, o W1 e o W2, são desses caras aqui. O W1 é a imagem desse vetor. Então, aqui no x1 eu tenho que colocar 1/3, no x2 eu ponho 0, no x3 eu ponho 0. E aí eu ganho o W1. E aí aqui eu faço esses rapazes aqui e eu ganho o W2. Então, de fato, o W1 e o W2 está na imagem da minha transformação linear. Esse é um slide importante, isso é o que a gente precisa. Por quê? O que a gente conseguiu aqui? Escalonando a matriz, a gente sempre vai obter... A gente sempre não, né? Mas se a gente obter linhas de zero, isso significa que aqueles caras... Lembrando, né? A linha, ela representa o vetor do meu contradomínio. Então, se eu tenho linhas de zero, isso significa que aqueles vetores não aparecem na imagem da minha transformação linear. Ou seja, para verificar a imagem, qual que é a dimensão da imagem da minha transformação linear, eu preciso verificar só quais linhas não são nulas. Então, verificando quais linhas não são nulas, eu consigo determinar qual que é a dimensão da imagem da minha transformação linear. É exatamente isso que a gente quer, né? A dimensão da imagem de um e a dimensão do núcleo do outro. E a gente vai entender como que a gente consegue a dimensão do núcleo. Agora vamos para a justificativa formal aqui, né? Que vocês podem estar se questionando aí e tal. Como que a gente escalona e como que a gente... por que a transformação linear é a mesma, né? Você pode estar desconfiado dessas perguntas. O escalonamento surge dessas três matrizes aqui, são chamadas de matrizes elementares. Então, o que elas são, né? Essa primeira aqui é a matriz identidade, em que eu troquei a iésima linha pela jésima, né? Então, se eu tenho uma matriz 4x4, eu quero trocar, sei lá, a primeira linha com a quarta linha. Então, o 1 viria parar aqui embaixo, né? Um, e o outro 1 viria parar aqui em cima. E aí, no meio, ficaria a mesma coisa. Quem que é essa segunda matriz elementar aqui? Essa daqui é eu pegar a identidade e eu trocar um elemento da diagonal por uma constante não nula. Constante não nula é importante, porque as matrizes elementares têm que ser invertíveis. Inversíveis, né? Depende de como você gosta. E quem que é essa terceira... Uma água aqui, pessoal. Quem que é essa terceira matriz aqui? Essa terceira... você inverte, né? Então tem que ser invertido. É isso, eu concordo com o Lev. E quem que é essa terceira matriz aqui? Essa terceira matriz é eu pegar a jésima linha, multiplicar por uma constante e somar na iésima linha. Mas essa multiplicação por uma constante, ela acontece no mundo platônico, assim. Eu não estou multiplicando de fato essa linha aqui, tipo, não vai aparecer um C aqui, vai ficar 1 aqui. Então eu multiplico pela constante no mundo das ideias, e aí eu somo concretamente no mundo real, assim. Então, ela vai aparecer, essa constante ela só aparece nessa linha aqui, ela não aparece nessa linha aqui.
beleza? Então essas são as minhas matrizes elementares. E aqui, pregação, temos um caso concreto do lema de Oneda na categoria de matrizes. Essas operações de você mudar a linha, essas operações de você permutar a linha e de multiplicar por uma constante e tudo mais, são para quem sabe categorias, tá? Isso aqui um office. Se você não sabe, você pode ignorar o que eu estou falando. Essas operações de permutar a linha e de multiplicar por uma constante são transformações naturais na categoria de matrizes. E o lema de Oneda me diz que essas operações são você multiplicar a esquerda por matrizes elementares. Você só precisa verificar em um elemento, que é a identidade, e aplicar a sua transformação natural. Então, o lema de Oneda, na categoria de matrizes, um caso explícito do lema de Oneda, olha aí, encontraram o lema de Oneda na natureza. Beleza, e qual que é a justificativa? Então, beleza, aqui a gente meio que explica um pouco o algoritmo, eu vou voltar para ficar mais claro, mas 2 slides para trás. Mas aqui a gente tem a justificativa de por que a transformação linear é a mesma, né? E por que a gente não mudou a transformação linear? Então, essas matrizes elementares, a gente pode interpretar como sendo transformações lineares no meu contradomínio, ou seja, mudanças de base no meu contradomínio. E é por isso que a gente precisa que o coeficiente seja não nulo, porque eu quero fazer de fato uma mudança de base. Então, a matriz tem que ser invertível para interpretar como uma mudança de bases. Então, se a gente tem a nossa matriz inicial lá, a nossa transformação linear de V para W, Mzão aqui, multiplicar a esquerda por uma transformação, por uma matriz elementar, você pode ver como. Então, multiplicar a matriz é a mesma coisa que compor transformação linear. Então, multiplicar a esquerda por uma matriz elementar é simplesmente eu mudar a base do contradomínio. Então, tipo, isso é importante, né? A representação de uma transformação linear em termos matriciais depende fortemente da base. Depende fortemente. Eu posso ter a mesma transformação linear com 2 matrizes completamente distintas se eu mudar a base. E é exatamente isso que a gente está fazendo quando a gente está escalonando. A gente está mudando a base, que é a base do contradomínio. Então, a transformação linear é a mesma. Então, essas 2 transformações lineares aqui, por isso que elas são as mesmas. São as mesmas transformações lineares. A única coisa que a gente fez foi mudar a base do meu contradomínio, aqueles vetores. Então, beleza. E como que a gente escalona, né, na prática, assim? O que eu fiz aqui? Eu escalonei, montei essa matriz e escalonei. O que eu fiz aqui? Eu peguei essa primeira linha aqui, multipliquei, por exemplo, por menos 2 e somei na linha de baixo. Então, essa é aquela terceira matriz que estava no lado direito aqui, terceira matriz elementar, né? O C, nesse caso, é menos 2. A linha que eu estou pegando e multiplicando é a segunda linha e estou somando na terceira linha. Então, com essa operação, eu tenho que multiplicar a linha inteira, tá? 1, 3 e 9, eu tenho que multiplicar por menos 2. E aí eu vou somar na linha de baixo. E quando eu somo na linha de baixo, aparece esse zero aqui. Aparece um zero aqui embaixo. E aí os outros não interessam pra gente. Aí eu vou multiplicar, por exemplo, essa linha de novo por menos 5. E vou somar na última linha. E aí eu sumo, coloco um zero aqui também, no lugar do menos 5. E somo também no 13 e no 14. Tem que multiplicar o menos 5 aqui de novo. Beleza. E agora como que eu sumo com 1? Eu pego esse primeiro cara aqui e multiplico por menos 1/3. Eu pego a linha inteira, multiplico por menos 1/3 e somo na segunda linha. Então o menos 3 com menos 3, não, o 3 com 3 cancela e sobra menos 1. E aí fica 1 menos 1 dá 0. Então assim, desse formato, eu consegui eliminar toda essa coluna aqui. Só vai ter esse primeiro elemento. Beleza? E vou fazendo isso. Daí eu vou para a segunda coluna e faço a mesma coisa. Vou para a terceira coluna e faço a mesma coisa. Então assim a gente tem um algoritmo que escalona a matriz para a gente. É isso que importa para a gente. E aí, esses caras aqui, esses coeficientes que não são zero, eles são o que a gente chama de pivô. E aí, se eu contar o número de pivôs, se eu fizer um algoritmo que conta o número de pivôs, eu tenho a dimensão da imagem do meu algoritmo. Beleza? Então, aqui não vai dar tempo. Então, por isso que eu falei que eu ia ensinar álgebra linear parcialmente para o meu computador. Mas aqui, como vocês podem ver, por exemplo, aqui eu fiz a função que troca 2 linhas. Então, eu pego uma matriz M, pego a linha I, pego a linha J e troco essas 2 linhas. Tem um jeito mais bonito de fazer isso, mas eu fiz porcamente mesmo. Aqui é a segunda matriz elementar, né? Uma coisa que talvez eu não tenha comentado, que essas operações que eu falei, tipo de multiplicar e somar aqui, o significado dela é eu multiplicar a esquerda pela matriz elementar, né? Então eu vou, por exemplo, se eu multiplicar a esquerda por uma matriz elementar aqui, pega a identidade e troca 2 linhas, eu estou trocando as linhas respectivas aqui, beleza? Então aqui eu pego uma matriz
e multiplico aquela linha por uma constante. Se você quiser fazer uma picuinha, você tem que verificar se o C é diferente de zero e tal, mas eu não vou fazer isso. Não é tão importante para a gente. Aqui é a função que combina a linha, né? Então eu pego uma linha, multiplico por uma constante, somo em outra. E aqui tem o código um pouco mais chato, que é o que escalona de fato. Então esse é o algoritmo que escalona uma matriz. Esse é o algoritmo mais importante do mundo aplicado. Assim. Se você está na aplicada, esse é o algoritmo que você vai usar na sua vida inteira, porque tudo que você quer calcular, você precisa fazer com matriz. Toda matemática abstrata, computacionalmente, vira uma matriz. E todos os algoritmos, quer calcular determinante, quer inverter matriz, quer resolver sistema, quer calcular a dimensão da imagem, dimensão do núcleo, tudo você vai ter que escalonar a matriz na sua vida. Então esse é o algoritmo mais importante do mundo aplicado, escalonar a matriz. E aqui a gente conta o número de pivôs, ou seja, aqui vai dar a dimensão da imagem, beleza? Então tem esse algoritmo. Vamos voltar para o nosso código agora, que tempo é dinheiro. Vamos lá. Então a gente já sabe quem que é a dimensão do border, certo? Por quê? Lembrando, quem que é o border, né? O border é o BN e... desculpa. Então, o que eu vou fazer antes de tudo aqui é escalonar as matrizes, beleza? Então eu tenho essas matrizes, né, que representam minhas transformações lineares, e eu quero escalonar elas porque, lembrando, eu quero calcular a dimensão da imagem e quero calcular a dimensão do núcleo. Então, eu vou importar aquele código aqui para o nosso código. Eu chamei ele de algelim.py, beleza? Então eu tenho esse código, esse algelim.py é esse código aqui, das matrizes. E beleza, vou usar eles agora lá. Ah, burro demais. Beleza, voltei. Então eu vou escalonar, vou chamar a função que escalona essas duas matrizes aqui. Chamei para o DN e vou chamar o DN mais 1. Beleza? Então eu escalonei. Então agora que eu escalonei, Agora que eu escalonei, eu já consigo calcular quem que é o Jim Borders. Beleza? Eu estava lá embaixo, desculpa. Sou burro, time. Que é quem? É a dimensão da imagem do DN mais 1. Que é quem? É o número de pivôs do meu DN mais 1. Então, beleza, já tenho o Jim Borders. Agora, eu tenho o Jim Ciclos. Quem que é o Jim Ciclos? O Jim Ciclos é a dimensão do núcleo, certo? Só que pelo teorema do núcleo-imagem, a dimensão do núcleo é a dimensão do meu domínio menos a dimensão da imagem, certo? Então, eu preciso de um Jim-DOM, que eu vou chamar de domínio, Jim-DOM, e tenho o Jim-Ciclos. Então, o Jim-Ciclos vai ser quem? Vai ser o Jim-DOM menos a dimensão da imagem. A dimensão da imagem de quem? Do operador DN. Quem que é a dimensão da imagem? É o número de pivôs do meu operador DN, beleza? E quem que é o Jim-DOM? O Jim-DOM é a dimensão do domínio. E quem que é a dimensão do domínio? É o tamanho dos meus N simplexos, certo? Porque o DN, ele sai das N cadeias, que é dada pelos N simplexos. Então eu passo o N para ele. E é isso, calculamos homologia. Agora a gente reza para o código dar certo. Não. Eita, eu não usei. Inverti errado aqui. Desculpa, time. Beleza, aí, deu certo. Boa, time. Não é isso. Não é isso que eu quero. Deu certo. Boa, time. Acabamos 7 minutos antes. Legal, calculamos os números de batch dos espaços que a gente quer. Qual que é um espaço legal? Um espaço legal que eu quero mostrar é o tetraedro com alça. Eu vou lembrar quem que é o tetraedro com alça. O tetraedro com alça é esse rapaz aqui. Deixa eu voltar vocês aqui na minha tela, que eu não estou vendo. O tetraedro com alça é esse rapaz aqui. Então, o que os números de batch estão calculando, né? Estão calculando os números de buraco. Tem um carro do som passando aqui. Dá para me ouvir de boa? Acho que tá. Acho que já passou. Beleza. Aqui não tá nenhum ruído de fundo, não. Beleza. Então, o que os números de batch estão calculando, né? Ele é a dimensão do grupo de homologia, mas ele também é o número de buracos do meu espaço. E aí, tipo, o segundo número de batch, ele é como se fosse o número de buracos de dimensão 2 dentro do meu espaço. Então, aqui, com esse tetraedro furado aqui, né? Ele só tem a casca, ele não tem o recheio. Ele está escondendo, então, um buraco bidimensional lá dentro, né? E essa alça, ela está escondendo um buraco de dimensão 1. Então, o primeiro número de batch deveria dar 1, o segundo número de batch deveria dar 2, deveria dar 1 também, desculpa. E o 0º número de batch, uma coisa que a gente não comentou muito, mas a interpretação... O que é um zero buraco, né? A interpretação geométrica, talvez, disso
Quer dizer, a interpretação geométrica é essa. Por que que essa é a geometria refletida pelo zero buraco? Aí você reflete na sua casa. Que é o número de componentes conexas do meu espaço. Para quem sabe o que é uma componente conexa. Conexidade é quando você não consegue, essencialmente, separar o seu espaço em partes disjuntas. E aí é isso que está medindo o zeroésimo número de Bethe. Então aqui também dá 1, porque a gente só tem uma componente conexa, esse espaço é conexo. E se a gente voltar o tetraedro com alça, cravado, 1. Ou seja, pegou a componente conexa, pegou o buraco de dimensão 1 e pegou o buraco de dimensão 2. Outro legal é, por exemplo, 2 pontos. 2 pontos é a ideia, a interpretação nossa que a gente consegue separar, né? Então deveria ter 2 componentes conexas. E de fato tem aqui, 2 pontos deu 2. O círculo, né? O círculo, ele é o círculo furado, né? Então ele é o triângulo sem a face. Então ele tem uma componente conexa, ok? E ele tem um buraco de dimensão 1. Beleza, calculamos, bateu. O círculo e o segmento. Aqui eu separei, eu criei um triângulo e aí coloquei uma reta aleatória, sem lugar nenhum. Então ele tem 2 componentes conexas. Ele tem o triângulo e tem essa reta separada do triângulo. Então o zeroésimo número de Bethe deu 2, ou seja, conseguiu captar essa componente conexa. E esse 1 significa o buraco, né? Que é o buraco que veio do meu triângulo. E é isso. Essencialmente é isso. Né? É o que eu tinha. Espero que vocês tenham gostado. Né? Foi divertido para mim. Aprendi muita coisa. Não sei se vocês aprenderam. Espero que sim. É isso. Dúvidas aí, mano? Ninguém? Todo mundo quieto? Abre o microfone aí, Edmundo, pelo menos. Oba! Boa, valeu, time. Cara, se ninguém tiver nada para perguntar, a gente começa a lançar umas curiosidades aqui. Uns fun facts. A gente pode. Bom, aí tipo, uma coisa que eu não sei se eu falei de variedade suave? Eu esqueci do que eu falei. Acho que não. Você comentou ontem sobre triangulação, mas acho que já tinha acabado. Não, beleza. Uma coisa que eu queria comentar, você pode pensar assim, uma coisa legal de comentar, talvez que eu esqueci então, aparentemente, é o seguinte, eu criei aqui uma lista de complexos simpliciais, mas você pode pensar, mas existem muitos complexos simpliciais? Existem muitos complexos simpliciais. Tipo, aqui a gente já tem infinitos, porque a gente pode ficar fazendo essa combinação, colando faixa de Möbius com sei lá, com garrafa de Klein. Então, por exemplo, espaço projetivo. Se você fizer uma matéria com o Grossi, ele com certeza vai falar para você que o espaço projetivo, o plano projetivo, ele é um disco, que é esse disco fechado aqui que eu defini, com uma faixa de Möbius colada no bordo do disco. Com certeza ele vai falar isso para você, se você fizer a matéria com ele. Então essas combinações vão gerando infinitos espaços. Aqui tem infinitos, por exemplo, mas mais do que isso, supostamente, eu não acredito muito, mas supostamente, se você abrir o Wikipédia, ele vai falar para você que toda variedade suave é triangulável. Você não precisa saber o que é uma variedade suave. Essencialmente, tipo, variedade suave, falando muito rápido, é um espaço topológico em que você consegue derivar. E derivada e suavidade aqui, no caso, é derivar infinitas vezes. Então, toda variedade suave supostamente é triangulável. Como você triangula, eu não sei. Aí era de pesquisa. Aí não é comigo que vocês vão descobrir isso. E existem muitas variedades diferenciáveis, né? São muito importantes. Muitas, assim, porque toda variedade, toda função suave que você pegar, ou seja, todo polinômio, absolutamente todo polinômio, e toda função que você consegue derivar infinitas vezes, o gráfico dessa função vai ser suave. Então você tem muita variedade suave. Muito. O gráfico de toda função suave é uma variedade suave. Ou seja, é potencialmente triangulável. Ou seja, potencialmente você consegue calcular o que você quer usando esse programa. Então tem muita coisa que a gente pode fazer com esse programa que parece bobinho aqui, mas que é muito legal, cara. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Top. Bom, acho que foi isso. Eu queria agradecer muito o Caio e o Edmundo, porque foi um curso, pelo menos eu gostei bastante, assim, aprendi bastante. Tinha visto só por alto essas coisas, aí ter visto mais a teoria e em prática mesmo acontecendo no código foi bem legal. E acho que é isso. Acho que eu falo em nome de todo mundo, do pessoal que gostou. E só agradecer mais uma vez mesmo. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu vou parar a gravação. E queria agradecer a todo mundo que colou também, né? Acho que é isso, pessoal. Obrigado aí quem sobreviveu às 4 aulas, né? Respondendo a gente. Respondendo 3G, ele tá perguntando para onde vocês podem ir depois daqui.
Existem 2 caras que vocês podem procurar depois Olha o daqui. perigo. Ai, meu Deus. O 3G fez a pergunta errada. Esses 2 rapazes aqui são as pessoas que você tem que procurar daqui. Robert Grist e Viditinanda. O Bernardo tá aí no chat? Acho que o Berno Acho que não não. veio O Bernardo hoje. não gosta de mim. O Bernardo... Vou xingar ele, vou xingar Um ele. ex-aluno... O Viditinanda, ele foi aluno do mesmo orientador de um rapaz que estudava no CNC, que tá lá em Rutgers hoje em dia. Que é o Michaiko. No CNC tinha um cara que mexia com isso, que era o Gameiro, mas... exatamente, Fernanda. Tinha o Gameiro que mexia com isso, mas acho que o Gameiro saiu do CNC. Mas ele mexia um pouco com isso. Acho que o Buscalha mexe um pouco com isso, e essa parte de triangulação, o Castelo trabalha um pouco com isso, eu acho. Então,